A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Louvando seja o nome do Senhor. Nesta hora, glorificamos a Deus pela oportunidade de mais um dia de vida. Glorificamos a Deus porque Ele é o bom o tempo todo. Glorificamos a Deus pela oportunidade de mais um dia de vida, por Deus ter nos permitido nosso ir e nosso retornar, por Deus ter nos livrado do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente, do roubo, do furto, da peste perniciosa, por ter nos guardado debaixo das suas asas juntamente com a nossa família, com nossa parentela, né? Glorificamos a Deus não pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. O autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aleluia, ao qual naquela cruz do Calvário derramou o seu sangue, aleluia, nos dá a plena convicção de que estamos debaixo de uma promessa. Promessa essa que o Senhor Jesus Cristo viria e veio, né? Para todos aqueles que crerem. A paz do Senhor, boa noite, Rose. Para que todo aquele que crê, né? Graça e paz, Josué Martins. Hoje tem uma palavra de Deus, irmãos. Uma palavra de Deus que se encontra no livro, aleluias, a paz, meu irmão. Se encontra no livro de Apocalipse. Uma palavra dos céus, uma palavra rema, né? Porque verdadeiramente Deus fala que nós devemos se lavar para sermos templo do Espírito Santo de Deus, pois verdadeiramente Deus não habita em templo sujo, né? E a água a qual se refere é a palavra, meu irmão. É a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor. Boa noite, meu irmão Glauco da Silva. Seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Glória a Deus. Irmão Josué. Deus hoje botou no meu coração uma palavra que se encontra no livro, aleluias, canônico, ou seja, o livro Apocalipse, o livro das revelações. Revelação, aleluias, é uma palavra grega, é uma palavra que significa, aleluias, revelação. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. E revelação significa descobrir, desvendar, ou seja, manifestar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 26, diz que o ministério que esteve, aleluias, oculto desde os séculos e todas as gerações, e que agora, aleluias, foi manifesto aos seus santos, ou seja, a revelação, aos quais Deus quis fazer conhecer, né, a todos nós, para que nós venhamos, aleluias, compreender, entender as riquezas da glória de Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o ministério, aleluias, de Cristo Jesus, das boas novas. No livro de Apocalipse, aleluias, ao qual significa descobrir, desvendar, manifestar, aleluias, a glória de Deus. Diz que o apóstolo João, o apóstolo do amor, aleluias, diz assim, aleluias, a revelação de Jesus Cristo, ou seja, a manifestação da maior de todas as revelações, aleluias, ao qual lhe deu. João recebeu, aleluias, a revelação, aleluias, ou seja, Deus permitiu que o Senhor Jesus Cristo manifestasse, aleluias, a sua glória diante do seu servo. E aleluias, e lhe deu para manifestar aos seus servos as coisas que devem acontecer brevemente. E por seus anjos as enviou e as notificou a João, seu servo, ao qual deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de todas as coisas que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Porque o tempo está próximo, irmão.
João, aleluias, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, aleluias, e do que tem os 7 espíritos, aleluias, ao qual estão diante do seu trono, e da parte de Jesus, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que, aleluias, nos amou, nos lavou dos nossos pecados em sangue, e nos tem feitos reis e sacerdote, e a ele seja a glória e o poder e todo, aleluias, o sempre, aleluias, amém, louvado seja o nome do Senhor. Quem está sendo testemunho aqui, louvado seja o nome do Senhor, é aquele ao qual, aleluias, tem os 7 Espíritos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós entendermos a totalidade da glória de Deus, aleluias, ao qual os 7 Espíritos de Deus, as 7 virtudes, aleluias, de Deus, aleluias, chamada septa, aleluias, os 7 Espíritos de Deus, fala da natureza de Jesus Cristo. Que natureza é essa, irmãos? A natureza de Jesus Cristo na totalidade, aleluias, que é a perfeição dos 7, aleluias, ao qual a Bíblia fala, é o espírito de sabedoria, ou seja, aquele que fala da capacidade de tomar as decisões certas, conduzidas, aleluias, por Deus. O segundo espírito que é manifesto, aleluias, na vida, na pessoa de Cristo Jesus, é o espírito de entendimento, aleluias, que dá a capacidade de entender e compreender tudo aquilo, aleluias, ao qual manifesta o homem e as coisas das ciências, natureza. Tudo isso, aleluias, é manifesto na natureza, na septa, nos 7 espíritos, aleluias, de Deus, que habita, aleluias, corporalmente na pessoa de Cristo Jesus. E o espírito, aleluias, de conselheiro, que dá os bons conselhos, pois o Senhor é nosso conselheiro, aleluias. O espírito de poder, que nos dá a capacidade para fazer tudo aquilo, aleluias, o que Deus quer. Ou seja, o poder manifesto em nossas vidas é dado através do Espírito Santo de Deus, que é um só, aleluia, o Espírito do conhecimento, aleluia, que dá capacidade, além do conhecimento, aleluia, humano, aleluia, nos dá o conhecimento das coisas espirituais, o Espírito do temor, aleluia, que nos dá, aleluia, a capacidade de respeitar a soberania e a vontade de Deus. Esse é o espírito do temor. E o 7º, aleluias, o maior de todos, como diz, aleluias, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, é o espírito do amor, aleluias, ao qual nos dá a capacidade de amar, aleluias, a Deus e nos dá a capacidade de amar a todos. A paz do Senhor, irmã Cíntia, glória a Deus, louva a Deus pela sua vida, minha amada. Seja bem-vinda, boa noite. E a palavra do Senhor nos vem revelando a respeito, aleluias, da soberania de Deus, aleluias. No livro de Filipenses, capítulo 2, verso 13, nos diz que Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar, ou seja, o realizar de acordo com a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas, meus irmãos, aleluias, é manifesto, aleluia, de acordo com um propósito, aleluias, o efetuar, ou seja, realizar de acordo com a sua vontade. Deus, aleluias, ele permitiu que Jesus Cristo, através do anjo, aleluias, fosse revelado a João, o apóstolo do amor, aleluias, tudo o que viria a acontecer, tudo o que está acontecendo ou o que está por vir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, através, aleluias, da plenitude do Senhor Jesus. Jesus Cristo, aleluias, é a promessa. Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, é aquele ao qual, aleluias, nos diz, aleluias, no livro de Isaías, louvado seja o nome do Senhor, 53, olha isso, 53:4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, aleluias, o que refutávamos por aflitos, feridos, aleluias, de Deus e por oprimidos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões,
aleluias, e pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava, aleluia, sobre ele. Por suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, aleluia, como ovelhas, cada um, aleluia, se desviava pelos caminhos, mas o Senhor fez, aleluia, cair sobre ele a iniquidade que nos todos caberia. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca, aleluia, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha, aleluia, perante o seu tosquiador, e não abriu a boca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Este é o propósito, aleluia, que Deus, aleluia, através do seu Filho amado Jesus Cristo, tem para todo aquele que crê, irmão. Do quê? Do cumprimento da sua promessa. Que promessa é essa? A promessa, aleluia, que o Senhor fez ao próprio, aleluia, a paz do Senhor, meu pastor Marquinho, glória a Deus, graça e paz, né? Aleluias. A promessa que o Senhor fez, aleluias, à igreja de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque verdadeiramente no livro de Lucas, capítulo 5, verso 8, começa a promessa a ser cumprida, aleluias, na vida de um homem chamado Simão. A promessa que a igreja de Cristo Jesus seria edificada. E vendo isso, Simão Pedro, aleluias, capítulo 5, verso 8, prostou-se de joelho aos pés de Jesus Cristo, dizendo: aparta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Porque o espanto tinha se apoderado dele, e todos os que eles estavam por causa da pesca dos peixes que havia feito, e de igual modo também Tiago, João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse: Simão, não temas, aleluias, porque daqui por diante vós será pescador de homens. Levando os barcos para a terra, deixaram todo mundo e o seguiram. Essa é a promessa que Jesus Cristo tem para as nossas vidas. Mas o interessante é que tem tudo um processo. Esse homem chamado Simão, ele era um homem que precisava ser tratado. Um momento da minha vida eu me encontrei como um Simão, como, aleluias, Jacó. E Deus tinha uma promessa na vida de Jacó de transformá-lo em Israel. Ou seja, Deus tem um propósito nas nossas vidas. E Ele, desde o princípio, tem apontando para a promessa vindoura. Deus, ele tem um propósito desde a fundação de toda a terra, de toda a humanidade, de todo o planeta, de que o ser humano seria, aleluia, transformado para que o seu espírito habitasse dentro dele. Mas para tudo isso precisa ter uma transformação. E Jesus Cristo escolheu esse homem chamado Simão. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. E esse homem chamado Simão, aleluias, recebeu uma promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Que promessa é essa? Que através da sua vida seria edificada a igreja de Cristo. Nós estamos falando de ciclos, ao qual a Bíblia fala a respeito do, aleluia, livro da Revelação, aleluia, que a era da igreja, ela é composta de ciclos. E no livro do Apocalipse nós vemos 7 ciclos, aleluia, que é o número da perfeição, uma simbologia. Uma semana ela tem 7 dias, ou seja, cada dia é um novo começo.
No livro de Eclesiastes diz que, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. E a revelação dos sete, ou seja, o livro da revelação é composta, aleluias, de 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, 7 juízos, 7 bênçãos. 7 vezes, aleluias, nós ouvimos, aleluias, e testemunhamos Jesus, aleluias, narrando através do seu apóstolo, aleluias, eu sou o que sou. Os 7 espíritos, aleluias, de Deus, habitando dentro, aleluias, da perfeição, que é seu Filho amado Jesus Cristo, dentro da totalidade, pois ele cumpriu, ele veio para um propósito, ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi afrontado, ele foi, aleluias, castigado, ele sofreu, mas como diz no livro de Isaías, ele ficou mudo, ele suportou, ele aguentou, por amor, aleluias, que Deus tem a mim e a você. Aleluia. Obrigado, Jesus. E Deus, ele vem usando seus reis, seus juízes, seus profetas, louvado seja o nome do Senhor, vem usando, aleluias, o ser humano como instrumento para que o homem verdadeiramente reconheça que só há um caminho, meu irmão. E no livro de Deuteronômio, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, capítulo 4, diz que o Senhor, teu Deus, capítulo 4, 24, ele é um fogo que consome, ele é um Deus zeloso. Quando, pois, gerante seus filhos, gerais, filhos e filhas, e filhos, envelhecerdes na terra, vós corrompedes, e fizerdes algumas esculturas semelhantes, aleluias, ou coisas parecidas, isso faz mal aos olhos, aleluias, de Deus, e isso provoca a sua ira. E isso nós falamos porque o apóstolo João, ele vem falando aqui, aleluia, no livro de Apocalipse, ao povo, louvado seja o nome do Senhor, ao qual passaria, aleluia, o princípio do ministério de Cristo Jesus, pois verdadeiramente ele vem aqui, aleluia, advertindo as igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, ele está falando que ele está no meio, aleluias, da igreja. Ele está vendo tudo o que acontece, aleluias, ao derredor da sua igreja. Ele está no meio da igreja, pois a Bíblia diz que os seus olhos, aleluia, são como chama de fogo. E ele corrige com juízo aquilo que é mal aos seus olhos. Porque a palavra do Senhor diz que os olhos de Deus é como chama de fogo. A Bíblia diz, aleluia, de uma maneira figurativa, que a glória de Deus é comparada com o sol. O sol se aproximando, ele queima. E esse queimar para nós é dor. E nós não estamos preparados para sentir essa dor. E Jesus Cristo foi enviado para um propósito, para a salvação, louvado seja o nome do Senhor. Que propósito é esse? De edificar a igreja. Aleluia. E no livro de Mateus, aleluias, Pedro foi chamado para esse propósito. Mas primeiro precisa ser tratado. Pedro precisa ser tratado. Começa o ciclo, aleluias, da igreja de Jesus Cristo. Não é as 4 paredes.
Igreja, Pedro foi tratado, Pedro passou por um processo, aleluias, ao qual falou Pedro, Satanás te pede para que eu permita que ele te toque, te cirande, mas eu roguei ao Pai para que não permita, porque você não vai suportar, você ainda não está preparado. É isso que acontece na minha vida e na sua. É um propósito, aleluias, que Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, para a salvação. Mas para obter a salvação, precisamos, aleluias, entender, reconhecer e se arrepender dos nossos maus caminhos. Pois Pedro, ele se prostrou e falou: aparta-te de mim, Senhor, pois eu não sou digno, sou um homem pecador. O primeiro passo, o arrependimento. A igreja, aleluias, foi trabalhada, esculpida como na mão do olheiro, porque enviou João Batista anunciando a vinda do reino de Deus. Arrependei-vos, pois virá. Arrependei-vos, é chegado. A primeira pregação de Cristo Jesus é: arrependei-vos, pois já é chegado o reino de Deus. A oportunidade, aleluia, fazendo uma analogia, é agora de entrar dentro da arca, meu irmão. Pois a palavra da revelação, o livro de Apocalipse, vem falando, aleluias, que o ciclo está terminando. Porque Jesus Cristo, ele veio, todo aquele que quiser vir a mim, tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha. Eu tenho uma promessa para vocês. Mas, porém, a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. No mundo terás aflição, olha só, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci a tentação. Resisti o diabo e ele fugirá de vós através do quê? Da água, ao qual cada vez mais, aleluias, viemos lavando, aleluias, o habitar. E Jesus Cristo, ele chamou, aleluias, Pedro e falou: Pedro, aleluias, sobre vós edificarei a minha igreja. A partir de hoje, você não é mais Simão. A partir de hoje, você se chamará Pedro. Ou seja, Petros, que significa o fragmento, ou seja, da rocha. Simplesmente, eu lhe usarei como instrumento para edificar aquilo que está demolido. Aleluias, desde o Velho Testamento, nós conhecemos, aleluias, a narrativa que Jerusalém foi o quê? Destruída. Aleluias, 3 dias derrubarei. Quem falou? Jesus Cristo. E edificarei o quê? A minha igreja, o templo, né? Aleluias. E Pedro precisava ser transformado. Por quê? Pedro ficou 3 anos e meio no processo, meu irmão. Muitas das vezes você tem até um chamado, mas você está no imediatismo e não entende que no livro de Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Nós estamos num tempo, aleluias, num kairós de Deus. O tempo, aleluias, e o momento oportuno é agora. A Bíblia diz: quem é de Deus, segue a Deus. Quem é Baal, segue a Baal, pois o dilúvio está vindo. Aleluias, ele já está à porta. Bato, quem abrir, entrarei, sentarei à mesa, cearei com eles e revelarei as coisas que estão ocultas e escondidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas aí, aleluias, Pedrinho, aleluias, eu te edificarei a igreja, eu restaurarei. Mas primeiro precisa de se desarmar, Pedro. Pedro ficou 3 anos e meio, aleluias, e não ganhou nenhuma alma. Mas ele não foi chamado para ser pescador de alma. Um pescador que não pesca peixe. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Ele estava sendo tratado. Não é no seu tempo, não é no meu tempo. É no tempo, no kairós de Deus.
Há tempo para todas as coisas. Precisamos primeiro, aleluias, obter o que, irmãos? Glória a Jesus. O fruto do Espírito. Aleluia. Para ser o que? O condutor do nosso barco. E aí nós recebemos, reconhecemos, aleluia, se arrependemos, estendemos a mão para o céu, reconhecemos que somos fracos, somos dependentes, reconhecemos que só temos um Deus, amamos a Deus, buscamos o reino de Deus, aleluia, amando o próximo, e o Espírito, através da palavra que é potente e poderosa, vem nos nutrindo, vem nos revestindo, vem nos dando uma nova vida. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz, aleluia, na palavra, aleluia, no dia de ontem, que não devemos se preocupar com os rudimentos, aleluia, humanos, irmão. Porque o Espírito vai nos lavando. Aleluia. O batismo é do Espírito. É verdade, Batismo aleluia. do arrependimento. É verdade. E assim, Pedro começou um pouco a entender, mas ele ficou angustiado. Irmão Josué, ele ficou triste. Já estou andando com o mestre e não ganho nenhuma alma. Tem muito isso. É verdade. O que ele me faz? Ele me vai pegar a adaga e corta a orelha de Malco. Ou seja, ele corroborou, mas não era da maneira que Cristo queria. Por quê? Porque verdadeiramente após esse ato, aleluia, teve a restituição da orelha dele, de Malco, e Malco se arrependeu e foi convertido. Ou seja, ele foi convencido. Da mesma maneira que Pedro estava convencido que estava convertido, ao que acontece muito hoje. Muitos pensam que estão convertidos, mas estão, aleluia, convencidos. Porque a conversão é uma mudança de ato, de atitude, mas isso só vem agregado em nossas vidas, aleluia, quando o Espírito de Deus, na sua potente palavra, vem vivendo como um rio, jorrando e arrancando tudo aquilo que não provém de Deus. Vem uma limpeza de dentro para fora. Quando o Espírito vem e nos reveste da graça, da misericórdia, e o Espírito nos coloca o quê? O amor no coração. Aleluia. Aprendemos assim a amar a Deus. Quando nós aprendemos a amar a Deus, nós falamos, como diz no vídeo de ontem, eu vou amar o meu próximo também, que é muito bom amar. Quando nós começamos a amar, nós obtemos uma paz. Uma paz aonde? No nosso espírito. Quando nós obtemos a paz de espírito, nós estamos auditivos. Ao quê? Ao barulho da água. Nós reconhecemos a voz de Deus. Pois ele fala, minhas ovelhas, elas reconhecem a minha voz. E não voltará aos rudimentos humanos, as doutrinas satânicas, meu irmão. E aí começa o quê? Aleluias, o processo, aleluias, da igreja. No livro de Mateus 16, aleluias, nos diz isso. Mateus, aleluias, capítulo 16, louvado seja o nome do Senhor. Mateus 16, 18, diz assim, meu irmão. Aleluias. Mateus 16, versículo 18. Pois também eu te digo, Pedro, tu és, Pedro, sobre essa pedra, ou sobre esse fragmento de pectro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão a ela, e darei, aleluia, as chaves dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Darei a chave do céu. Olha isso. Pedro, ele recebeu a chave. Mas Moisés, irmão Wilson, a paz do Senhor, não adianta você receber a chave e querer botar o carro para funcionar se ainda não tem a gasolina. Meu Deus. Tu tem até a chave. Tem até o carro. Mas e a água, o combustível? É tudo um processo, meu irmão. Não adianta você receber a chave do céu se você ainda não está apto para o quê? Para dirigir. Meu Deus. Isso é um processo. Aleluias.
Quando Pedro, aleluias, foi transformado, quando Pedro, aleluias, verdadeiramente se converteu, Jesus chega para ele e fala: Pedrinho, você não poderia ser a pedra mesmo. Você tinha que ser o fragmento, pequenez, pequeno. E agora você entendeu, eu sou a rocha. É eu que sou o condutor do seu barco. Você é apenas o dono do barco. Mas eu que levo, louvado seja o nome do Senhor. É eu que levo, eu que conduzo a sua vida. Tá entendendo, Pedro? Pedro, entendi. Entendeu mesmo, Pedro? Entendeu? Mas qual é o principal? Qual é o princípio? O arrependimento. Se arrependeu, Pedro? Agora o primeiro mandamento, Pedro. Ama, Pedro. Arrependei-vos. O primeiro mandamento é: tu me ama, Pedro? É. Essa luz subiu aqui na minha cabeça aqui, né não? Meu Deus do céu. Glória a Deus. Mas deixa assim. Você me ama, Pedro? Olha isso, Pedro. Então tá bom. Você já aprendeu? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Olha isso. Porque se o Pedro não tem mansidão, ele não vai saber lidar com aqueles cordeirinhos de Deus. Senão você mata o irmão na fé. Tem que ter cuidado. Pegar no colo, tirar os carrapichos, dar um banho, tosar. Não é tirar a gordura, não. É tosar o pelo. Né? As castas. A pecaminosidade, tirando o excesso. Tirando o excesso. Através do quê? Da igreja. A sua função é levar propagar o evangelho das boas novas. Pedro, você está começando um novo ciclo. Irmãos, em nome de Jesus. Começou o ciclo da igreja de Jesus Cristo. Os seguidores de Jesus. Olha só, quer me seguir? Tome a cada dia a sua cruz. Mas, porém, olha isso. Vos darei poder. Para quê? Para pisar na cabeça da serpente. Meu Deus. Te darei poder para pisar no escorpião. Olha isso. Te darei poder para mesmo que beba sangue, aleluias, veneno, aleluias, alguma bebida mortífera, não vos fará mal. Te darei poder. Te sararei, pois nas minhas pisaduras vocês serão sarados. Meu Deus. É. Eu que trarei a paz através da minha dor. É. Como diz no livro de Isaías. Olha só. Te a mostrarei, anunciareis coisas grandes, aleluias, espirituais, não as coisas terrenas. Quer me seguir? Tem vaga. Está aberta a inscrição. É. Tem vaga. Eu conheço o seu currículo. Eu sei o que você faz de bom. Eu sei as suas qualidades, meu filho. Vem comigo. Pago bem. É. Tem férias coletiva. Vai todo mundo para o castelo do Pai. Mas no mundo terás aflição. Quer vir? Ele dá oportunidade. Ele dá oportunidade. Tanto, aleluias, que Pedro, quando começou a entender, Jesus Cristo veio pregando aos fariseus e escribas. Acabou a palhaçada. Acabou o mimimi. Agora é a igreja de Cristo que está marchando em poder e glória. Mas não tem mais mimimi. Os olhos são como chama, eu vejo o teu coração. Não tenta me enganar, não. Quer vir? Vem comigo. Vou te revestir.
Louvado seja o nome do Senhor. Olha que tremendo, meu irmão. Olha que tremenda a promessa dele. Olha a promessa de Jesus. Mas, olha só, tenho algo maior para vocês. Por quê, irmãos? No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, vem o quê? O cumprimento da primeira promessa. Irmã Cíntia, aí começa a igreja. Atos, capítulo 1, verso 8. O cumprimento que ele fez a Pedro. Vou cumprir minha palavra, hein, Pedro? Pedrinho, Pedrinha, vou cumprir. Atos 1, verso 8 diz: mas recebereis o poder, olha isso, do Espírito que há de vir sobre vós. Olha isso, ele vai vir sobre vós, sobre vós. Olha isso, pega esse mistério. E se fores, sereis. Vocês vão ser as minhas testemunhas, que tudo que eu falo eu cumpro, tá? Aleluia. Glória a Jesus. Tanto em Jerusalém, como toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas de uma nuvem e recebeu, aleluia, recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto a eles se puseram 2 varões vestidos de branco. Olha isso. A qual disseram: varões da Galileia, por que está olhando para o céu? Esse Jesus, aleluia, dentre vós, recebido em cima no céu, há de vir assim, aleluia, como o céu viste ir. Meu Deus do céu. Olha que coisa linda. Se lembra que ele falou, quando você se arrepende, o arrependimento de João Batista, né? Tipificando o batismo, vocês vão começar a ver as coisas concernentes ao reino de Deus. Vocês vão ver a maravilha. E eles viram, foram testemunhas, Jesus subiu mesmo. Jesus subiu mesmo. Jesus subiu. Ou seja, o cumprimento da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Aí ele falou o quê? Vou dar poder para vós. Né? Vou revestir vocês. O Espírito vai vir sobre vós. Olha só, mas eu tenho algo maior do que isso. Pô, mas eu já vi Jesus subindo. Eu vou ver ele descendo. Tem coisa maior do que essa? Tem. Tem, Cíntia. Jesus Cristo falou, ó, vocês me aceitaram, reconheceram, proferiram, aleluias. Pedi o Espírito, eu vos, aleluias, veio sobre vós, pois eu pedi ao Pai, Pai, envia um outro consolador para eles. E aqui no aleluias começa o ministério da igreja. De quem? De Cristo. Aqueles ao qual seguiam Cristo Jesus, meu irmão. Não estou falando de igreja 4 paredes, não. Por quê? Porque aqui no Atos 9, aleluias, 3. Atos 9, 3. A igreja foi revestida do poder, meu irmão. A igreja foi revestida do poder do Espírito. Veio sobre vós. E olha o que a igreja estava fazendo. Indo pelo caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de, aleluia, de luz do céu, caindo em terra, e ouviu uma voz que lhe dizia, aleluias, Saulo, aleluias, Saulo, aleluias, por que me persegues? Porque, irmãos, Saulo vai entrar num propósito. Por quê?
Porque é o início do ministério da igreja de Cristo. Mas Saulo já estava sendo preparado. Mas Paulo, eu vim, Saulo, para tirar a visão daqueles que pensam que enxergam alguma coisa. E dar visão aos cegos. Mas já que você pensa que está vendo alguma coisa, eu tirarei sua visão para que você ande na fé. Porque a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele teve um encontro com o próprio Senhor. Glória, aleluia. Por quê? Porque lá atrás eram os judeus. Mas o propósito da igreja é quem? Aos gentis. Meu Deus. Pois ele falou, não vou deixar ninguém para trás. Não voltarei sozinho a palavra. A palavra não volta sozinha, eu vou trazer um montão. Eu vou trazer um montão, ó. Por quê, irmãos? Aleluias. No livro de Atos 9:31 diz assim: Assim, pois, as igrejas de toda a Judéia, da Galileia, Samaria, tinham paz. E tendo a paz, meu irmão, nada será obstáculo. E eram edificadas quem? As igrejas. Meu irmão, sabe a vida de quem está arrebentado, destruída? A paz de Cristo chega para edificar, para lavar, tirar todas as cicatrizes da alma. E a Bíblia diz, e multiplicavam quem? As igrejas. E andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Meu Deus. Meus irmãos, é a era da igreja. A igreja, aleluias, elas tinham a paz. O que Jesus tem para a sua vida é a paz. A paz da certeza que amanhã pertence ao Senhor. Da promessa que, aleluias, Ele entrará com providência. Ele nos sustentará. Obrigado, Jesus. Prata e ouro é minha, diz o Senhor, mas o que eu tenho para vós, é um galardão maior do que isso. É um galardão maior do que isso. E as igrejas, o povo, ia crescendo em graça. A igreja ia crescendo porque eles tomaram posse da promessa. E Pedro, aleluia, no livro de Atos, louvado seja o nome do Senhor, capítulo, aleluia, 2, verso 14, ele veio pregando esta mensagem, meu irmão, da salvação, do poder dentro da palavra. Ele veio pregando o testemunho, ou seja, a revelação maior de tudo, a manifestação do Filho do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro veio pregando o testemunho, pois ele falou, vocês serão a minha testemunha fiel. Vocês testemunharão que eu falo e cumpro. A minha palavra é fiel e verdadeira. Pedro, que não havia ganho nenhuma alma, numa só pregação, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder que sobrecaiu sobre a igreja. Ele, como líder, veio testemunhando as maravilhas, as promessas. Foram 3.000 almas. Aleluia. Glória a Deus.
Isso que é o poder. Isso que é o poder que Cristo tem nos oferecer, meu irmão. A Bíblia diz que, aleluias, no livro de Atos, o poder do Espírito sobrecaiu sobre todos. Meu Deus, aleluia. Glória Todos. ao Espírito Santo. E Pedrinho, aleluias, ele veio fazendo maravilhas. Sabe aquele cego que Pedro falou? Não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo, tome, levanta, 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 porque Pedro estava num processo, em nome de Jesus Cristo. Mas no livro de Atos, capítulo 9, verso 32, Pedro está cheio do poder do Espírito, meu irmão. E Pedro já começou a entender o mistério maior. Tem maior do que isso? Tem. Pedro, aleluias, já sabia que Saulo estava perseguindo quem? A igreja. E o próprio cabeça, o próprio dono da igreja veio. Saulo, tu tá perseguindo quem? Tá ficando maluco, é? Por que tu me persegues? Mas eu não persigo o Senhor, Jesus, eu persigo a igreja. Não, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Meu irmão, e tudo isso vinha acontecendo num período de 50 dias. Ao qual o Senhor, olha isso, falou, Pedrinho, vou te usando aí, porque eu tenho que ir lá em cima. Pra quê? Ih, Pedro, é acima da tua alçada. Eu venho preparar algo melhor para vocês. O quê? Não te falo. Não te falo. Fala, Senhor. Não vou falar não, Pedro. Vai fazendo a obra aí. Aí Pedro, no capítulo 9, verso 32, aconteceu que passando Pedro por toda parte, veio também os santos que habitavam em Lídia. Olha isso, todo mundo seguindo Pedro, meu irmão. Onde está a luz, né? Pedro era mó vacilão. Pedro, o quê? Pedro era doido, mas todo mundo vendo o quê? A luz verdadeira. E achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, ao qual era paralítico. Aleluias. E disse Pedro, Enéas, olha isso, Jesus te saúda. Jesus te dá saúde. Jesus te dá a paz. Mas cadê Jesus? Tá comigo. Eita glória. Lá ele fala em nome de Jesus. Aleluias. No livro de Atos também fala, aleluia, daquele homem. Eu conheço o endemoniado, né? O demônio. Eu conheço Saulo. Eu conheço Pedro. Mas e você? Por quê? Porque você não tem o Espírito Santo verdadeiro. Você não tem o Espírito de Deus. E o demônio partiu para cima deles. É o que está acontecendo hoje em dia. Está faltando o poder do Espírito. Qual o Espírito verdadeiro? Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo levantou. Aleluias. E havia também, aleluias, em Jope uma discípula chamada Tabita. Aleluias. Que se diz Docas. Esta mulher, meu Deus do céu, ela fazia boas obras, Josué. Ela ajudava, ela costurava a roupa. Eu imagino que, creio eu, que ela fazia a roupa, fazia short, fazia blusa, fazia máscara para aqueles a qual não tinham. E esta mulher estava dormindo. Porque verdadeiramente a Bíblia diz que ela foi despertada do seu sono. Meu Deus. Pedro, hein? Pedrinho, hein? Quem diria, Pedro? Quem
diria, Pedro? Pedro estava cheio do poder de Deus, cheio do poder do Espírito, cheio do poder de Jesus. Ele estava apoderado do poder da palavra. Por quê? Porque ele era testemunha fiel. Ele era testemunha fiel, meu irmão. Aleluias. Aqui em Atos fala, aleluias, que a igreja foi cheia do poder. E essa igreja, aleluias, ela estava em Roma. Essa igreja estava em Roma. A igreja cheia de poder. Mas Jesus já estava espalhando já o seu evangelho, porque já estava preparando Saulo. Mas aí ele estava pegando o povo todo dali de Roma. É. E aí que vem um mistério maior. Cíntia, aí que vem um mistério maior. O Senhor Jesus Cristo, ele falou, tenho coisas maiores para vós. Você está andando como igreja. Está crescendo. Porque a Bíblia diz no livro de Efésios, aleluias, Efésios, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4, verso 13, diz assim, Cíntia, irmão Josué, olha só, a igreja, o processo da igreja, a igreja cheia do Espírito, nós, amém? O propósito, querendo o aperfeiçoamento dos santos, a igreja, vamos caminhando, fazendo, aleluia, sendo instrumento, fazendo a obra de Deus, e vamos caminhando, mas isso aí o Espírito vai nos lavando, ó, vai nos lavando, nos enchendo da sua presença, vai enchendo, entra coisas boas, saudáveis, sai esgoto, entra coisas boas, sai esgoto, olha isso, sai imundície, porque o Senhor fala, não se importa o que você come, mas sim o que sai. Então tem que sair coisa ruim. Para que depois nós sejamos revestidos do Espírito para sair coisas boas. No livro de Efésios, capítulo 4, diz assim o propósito. Por isso que eu vos dou o dom. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do mistério. Olha isso. Para edificação do corpo, edificação da igreja de Cristo, até que todos nós, olha isso, chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homens perfeitos e mulheres perfeitas, à medida da estatura, aleluias, completa de Cristo. Meu Deus! Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Qual é o galardão? Livro de 1 Coríntios, capítulo, aleluias, 14. Olha isso. 3:14. 1 Coríntios 3:14. Olha o que Jesus tem preparado para nós, meu irmão. 3, aleluias, 14. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá o galardão, Josué. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Olha isso. Mas o tal será salvo, todavia, aleluias, como pelo fogo do Espírito. Mas não sabeis vós que sois templos de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo,
ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem, aleluias, por hábitos deste mundo, faça-se de louco. Faça-se de louco para ser sábio. Olha isso. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja apóstolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, aleluia, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Está entendendo o mistério? Está entendendo o mistério que ele está falando aqui? Tudo é nosso. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece? Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? O Filho do Deus Altíssimo. Olha o galardão. Olha o poder. Porque no livro de Levítico, capítulo 20, verso 7, diz assim, ó. Levítico, aleluias, 27. Portanto, santificai-vos e sede santo, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Meu irmão, o maior de todos os galardão é Deus habitar no templo. Irmãos, não somente o poder do Espírito sobrecair sobre nós, para fazermos maravilhas, proezas, para a honra e glória do nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, mas o próprio Deus quer morar, quer habitar, nos trazendo o quê? O fruto do seu sete espírito, ao qual foi a palavra introdutória. Aleluias. O fruto do sete espírito nos dá a totalidade, aleluias, que nos dá o espírito de sabedoria, o espírito, aleluias, de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de poder, o espírito de conhecimento, o espírito do temor e o espírito do amor, meu irmão. Essa é a totalidade, a plenitude da virtude na natureza de Cristo Jesus. E Jesus Cristo fala: o que eu tenho para vós, aleluias, é muito maior do que vocês pensam. Glória a Deus. Aleluias. Mas aí me fala, como eu posso, pastor Alexandre, aleluias, ser habilitado para ser templo do Espírito Santo de Deus? Aleluia. Como eu faço Aleluia. para me habilitar para ser templo do Espírito? Aí você vai falar, mas aí a Bíblia não fala que por obras, ou seja, esforço do homem? É. O único jeito de você ser habilitado para ser templo do Espírito Santo de Deus é lavar o templo com água. Tem que lavar o templo Meu Deus. com água. Aleluia. Meu Deus. Tem que lavar o templo com água. Meu Deus. Tem que lavar o templo com água, irmão. Glória a Jesus. Não tem outro jeito. Aleluia. Não tem jeito. O único jeito é lavar, ou seja, com a água. Não tem jeito, irmãos. O único jeito é esse. Lavando. Meu Deus. Porque verdadeiramente a palavra é que nos dá o quê? O alimento.
A palavra é o alimento. É água para os sedentos. É pão para os famintos. De quê? De espírito. Mulher, se tu soubesse quem vos pede água, você pediria a água da vida eterna. A palavra. Olha como é que Jesus é perfeito. E ele passando em Samaria, pegou os samaritanos, pegou os gentis. Olha isso, e veio, varrendo tudo. A porta do inferno não prevalecerá. Esse é o poder que ele tem para as igrejas. Aleluia. Glória a Deus. E os discípulos demoraram, porque ele falou assim, o que o senhor está fazendo, mestre? Come, mestre, um pouquinho. Ele, por acaso você tem comida aí para me dar? E olhando um para o outro, alguém trouxe comida aí? Alguém trouxe comida? Meu irmão, é uma maneira figurativa. Ele se alimenta de fazer a vontade do Pai. Ele se alimenta de fazer a vontade do Pai. Eu vim para não fazer a minha vontade, sim do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que todos nós se salvemos. Glória a Deus. Todos nós sejamos salvos. Todos nós sejamos templo do Espírito Santo de Deus. É, meu irmão. Aleluia. É muito forte esse negócio, meu É irmão. verdade. Porque olha o que diz aqui, irmãos. 1 Coríntios 18, 3,18. Olha isso. Ninguém se gane a si mesmo. Se algum deles de vós, sábios, aleluia, se diz sábios no mundo, meu irmão. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos receber como igreja o testemunho do Espírito Santo. Glória a Jesus. Mas para ser templo, tem que ampliar o espaço. Tu pode até ser igreja, mas para você ser templo, você tem que ampliar o espaço, Cíntia. Como assim? Abrir espaço. Abre espaço. Abre espaço. Abre espaço. Abre espaço e come o rolo. Aleluia. Abre o espaço e come o rolo. Tem que ampliar o espaço. É muito forte isso, é muito forte. Minha irmã Cíntia, em nome de Jesus Cristo. Desta maneira, nós se tornaremos templos de Deus. E ninguém nos separará do amor de Cristo, meu irmão. Este é o evangelho da graça. Tá entendendo? João veio e batizou. Ok, Jesus Cristo foi lá. É nelícito também que eu seja batizado. Mas agora começa a minha era. Começa o ciclo da minha igreja. Ei, para tudo! Agora é comigo. Por isso que foi dado todo o poder a Jesus Cristo. E ele não divide com ninguém, irmão Josué. É ele que tem, aleluia, o domínio da chave. Pedro, foi dado a chave a Pedro. Mas ele é a porta, meu irmão. Se eu fechar, ninguém abre. E a porta que eu abro, ninguém fecha. E quando tem um entendimento, a Bíblia diz, meu irmão, que quando eles são transformados pelo Espírito Santo, são limpos, estão preparados. Estevão, o qual estava perdido, ele verdadeiramente teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e entendeu, porque ele recebeu o Espírito. Ao momento que ele estava sendo apedrejado, ele cheio do Espírito Santo, eu imagino, eu visualizo essa cena. Aleluia. Ele rindo, as pedras batendo nele, ele não sentindo mais o seu corpo, o terreno. Ele já no Espírito, meu irmão. Quero saber de nada. Jesus Cristo, meu Senhor, veio me buscar. Glória. Ele estava preparado, meu irmão. Está entendendo o que Deus está falando? Eu quero preparar a vocês. Os mártires do Evangelho. Um foi de cabeça para baixo, meu irmão. Outro foi degolado. Outro a pedrada. Outra a velhice.
Meu irmão, outro foi separado, esquartejado, outro em cruz. E ele falou, não estou nem aí. Porque eu já vi a glória de Deus. Eu sou testemunho. E a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. Chegado o tempo, aleluias, que nem todos os santos serão alcançados pelo sono. Muitos não morreram. Eles estão dormindo. A Bíblia diz que eles serão ressuscitados e ganharão uma nova roupagem. Mas a Bíblia diz que muitos, irmã Rose, não vão dormir. Para nós é morte, mas para o Senhor é dormir. Muitos não vão dormir. Muitos vão subir direto. E um piscar de olhos seremos mudados a nossa veste. Sabe, o cabelo, os olhos, a cor da pele, vai ter tudo novo. E só vai ter alegria. Glória a Deus. Só vai ter bem-aventurança. Obrigado, Jesus. Só alegria, Permitir gozo. privilégio. Não vai ter tristeza. Aleluia. O que me chama a atenção, irmão, se não vai ter tristeza. E os meus entes queridos que eu amo? Tem surpresa no céu, hein? Tem surpresa no céu, hein? Tem surpresa no céu. Mas quem se habilita? A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? O Senhor pergunta. Quem há de ir por nós? O Senhor pergunta. Esta é a palavra, aleluias, a revelação, o descobrimento, o desvendar, o manifestar a glória de Deus, ao qual no livro de Apocalipse nos dá, aleluias, aquele ao qual tem, aleluias, os 7 espíritos de Deus, meu irmão. Aquele ao qual está, aleluias, no meio da igreja. Aquele ao qual os olhos vê todas as coisas. Aleluia. Aquele ao qual os seus olhos virá como um juízo de Deus. É. Porque verdadeiramente, aleluias, diz, eis que com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo, aleluia, os que transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E ele diz, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, a letra A, a letra Z. Diz o Senhor que é o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. E João, aleluias, que também sou vossos irmãos, participantes das aflições no reino, aleluia, paciente, da paciência de Jesus Cristo, chama a Pátimo, por causa das palavras pelo testemunho de Jesus Cristo. E ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi atrás de mim, da minha destra, uma voz como um de trombeta, e dizia, eu sou o Alfa, Ômega, o primeiro e o último. Olha isso. Ele ouviu e ele viu aqui a glória. E enviou, aleluias, as 7 igrejas que estão na Ásia, Sardes, aleluia, Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me, aleluia, para quem falava comigo, e virando-me, vi os 7 castiçais de ouro, aleluia, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido de roupas que chegavam aos pés, cingido pelos peitos um cinto de ouro, e a sua cabeça e seus cabelos eram os brancos, como a lã de uma neve, e seus olhos como a chama de fogo. Aleluias.
Ele está vendo tudo, meu irmão. Ele vê o meu sofrimento, o seu sofrimento. Ele que está vendo tudo. Nada está oculto. Mas ele verdadeiramente ele tem um propósito. Ele tem revelado no dia de hoje, aleluia, a sua igreja. Porque a palavra do Senhor diz que os mistérios que estavam ocultos desde os séculos passados, em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos. Por quê? Porque essa geração é geração eleita. Por isso que o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, hoje em dia está sendo aberto. Por quê? Quem tem o direito de abrir o livro? Os 7 selos? Somente o Cordeiro. Por quê? As 7 taças estão na mão dele. As 7 trombetas, ele que, aleluia, permitirá ser tocada. Os 7 juízos de Deus serão manifestos por ele. Ele é aquele que fala 7 vezes, eu sou o que sou e pronto. Eu manifesto, revelo a quem eu quero. Ele é o Deus que ele complica, descomplica, se assim ele quiser. Ele é que chama para uma promessa aqueles a qual, aos olhos humanos, é loucura chamar Pedro. Mas o ministério da igreja de Cristo Jesus teve início pelo Pedro. O que Deus está falando comigo e contigo, meu irmão? O momento é esse. O momento oportuno, ou seja, o kairós de Deus. Que aquele que se colocar na brecha será alcançado pela glória de Deus. Verá a glória de Deus. E bem sabemos que só podemos ver a glória de Deus quando nós obtemos o arrependimento. Reconhecimento, não é arrependimento, é reconhecimento que somos fracos. Como o Senhor Jesus Cristo falou no livro de Atos, capítulo 19, Paulo pergunta, vocês foram batizados? Vocês são cheios do Espírito? E os discípulos de Paulo perguntaram, que Espírito? Nunca ouvimos falar. Vocês foram batizados pelo Espírito? Sim, de João. Bem verdade, o batismo do arrependimento, você consegue enxergar, que nem Nicodemos. Mas para entrar no reino, somente o Espírito habitando em vós. Ou seja, somente sendo um templo. A igreja está no processo de transformação para receber os 7 Espíritos de Deus, a plenitude de Jesus Cristo, para que nós venhamos, aleluias, obter a sabedoria, o conhecimento, o consolo, aprender, aleluias, dar conselho, receber o poder, receber o quê? O amor de Deus, para que nós venhamos dar o testemunho. Tudo que habita em mim é o testemunho que Jesus Cristo tem a oferecer ao ser humano, e não as benfeitorias que hoje em dia, aleluias, nós vemos, irmão. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que nós não devemos, aleluias, ser persuadido, meu irmão, pelas doutrinas humanas. Que a palavra do Senhor diz, meu irmão, se chegar em sua casa com outra doutrina, não ser essa de Cristo, tu ama, mas não receba. Não é necessário falar mal de ninguém. Simplesmente, ele fala, bebe água. Bebe água. Anda com um bolso de sactel. Se não edificar, cai pelo bolso furado, irmão. Uma observação. A igreja de Atos, vou voltar aqui só para finalizar. 3, né? Aleluias, 31. Glória a Deus. 2:31, quer dizer, perdoe. A igreja de Atos 3:14 diz assim: mas vós, aleluias, negaste
o santo e justo e pedires, aleluias, um homem, e pediste vós pedis um homem homicida, mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos. O que a palavra do Senhor está falando? Que muitos estão querendo vivenciar o príncipe da mentira, o homicida, o enganador, o mentiroso. E nós temos que pregoar o que? O evangelho da verdade. Glória a Deus. Né? O evangelho da verdade é o evangelho que nos dá certeza. Qual é o evangelho esse? De Atos 9. 9, louvado seja o nome do Senhor. 31. 9, 31. Assim, pois, as igrejas de toda a Judéia, Samaria tinham paz, e eram edificadas e multiplicavam andando em temor do Senhor, consolação do Espírito. A união da igreja é para ser edificada, meu irmão. Quando a igreja se reúne aqui, ó, as igrejas todas, ó, a Judéia e a Galiléia e Samaria, toda a igreja junta numa coletividade, é para edificação. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, no livro de, aleluia, Apocalipse, ele vem advertindo os pastores, aleluia, das 7 igrejas. Pegou como referência as 7 igrejas, porque era um processo. Veio, aleluia, Pedro edificando a igreja de Cristo, depois veio os apóstolos, né, para depois se tornar templo. Era igreja para depois se tornar templo. Veio aí o ministério de Saulo. Após o ministério de Saulo, aleluia, veio o quê? As igrejas, ao qual Tiatira, Sardes, Pérgamo, Éfeso, essas igrejas. Então Jesus Cristo falou que esse templo já está terminando, meu irmão. Esse ciclo das igrejas já está terminando, meu irmão. Querendo o homem acreditar ou não. Não acredita em mim, mas na palavra de Deus. Jesus está voltando. Quem tem sua coroa, que está de preservá-la. Porque o inimigo das nossas almas, quando diz ali, o homicida, ele quer matar os escolhidos. Ele quer frustrar os planos daqueles que têm promessa. Porque o Senhor, aleluias, desde o princípio, nosso Deus, ele vem advertindo, porque o plano dele é o projeto. E a palavra do Senhor diz que ele é o desejar, é o efetuar em nossas vidas. Não adianta. E o Senhor, ele tem um propósito. E Satanás, ele sabe que se nós morrermos, seremos ressuscitados. Ele quer que você negue o Espírito Santo de Deus, pois esse pecado é morte espiritual. Ele não quer matar. Ele quer que nós desperdicemos a promessa que Deus tem em nossas vidas. Amém? Que Deus vos abençoe, né? Que Deus lhe dê uma boa noite regozijante, que a palavra de Deus verdadeiramente possa fazer o resultado assim esperado, né? Que o Espírito Santo verdadeiramente, que convence o homem dos seus maus caminhos, que cada dia mais o Espírito venha habitar dentro de nós, transcorrendo a água do rio, do ribeiro, né? Do trono da graça. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Fique na paz de Cristo. Boa noite.